Olá, olá! Bom, nesse vídeo a gente vai resolver os exercícios da lista de orações coordenadas que eu propus lá no Google Classroom. Bom, vou começar aqui a resolução a partir da questão 2, porque a questão 1 eu resolvi durante a aula. Bora aqui. Dentre os períodos, 1 é composto por coordenação e contém uma oração coordenada sindética adversativa. Então, ele está fazendo uma afirmação para a gente. Assinale a alternativa que corresponde a esse período. Lembrando o seguinte, que oração coordenada sindética adversativa é aquela que a segunda oração do período faz uma oposição à declaração que está na primeira oração. Então, tem essa ideia de oposição. Bora lá a gente analisar os períodos que tem aqui. A frustração cresce e a desesperança não cede. Cuidado, que é o seguinte, pode ser que essa construção aqui nos engane, porque eu tenho uma primeira oração positiva, né, afirmativa, a frustração cresce. E depois eu tenho um período de uma negativa. Dá a falsa impressão de que a negativa está fazendo oposição à primeira. Mas olha só do ponto de vista semântico. A frustração cresce. Eu tenho aqui uma afirmação de algo pejorativo, frustração crescendo. E a segunda, eu tenho, quando a desesperança não cede, eu também tenho uma ideia de algo pejorativo. Portanto, aqui eu tenho adição de uma situação onde mantém-se situações pejorativas. Frustração crescendo e a desesperança não cedendo. Então, aqui eu tenho uma adição e não uma situação de oposição. Não tenho aqui uma oração adversativa. O que dizer sem resvalar para o pessimismo? Crítica pungente ou autoabsolvição? O que a gente tem aqui? Primeiro, né? O que dizer, um verbo, sem resvalar o pessimismo. Aqui eu tenho um outro verbo. O que acontece aqui é o seguinte, o que dizer? Qual que é a pergunta? O que dizer? Crítica pungente ou autoabsolvição? Crítica pungente, autoabsolvição, faz parte dessa oração aqui. Vou marcar de amarelo qual é a oração. O que dizer? Crítica pungente ou autoabsolvição? Essa é uma oração. Agora, sem resvalar no pessimismo, eu tenho uma outra oração. O que acontece é que essa oração que eu marquei em verde, ela faz o que dizer, de que modo você vai dizer, vai responder, né? Crítica pungente ou autoabsolvição. Essa oração aqui, ela está funcionando como um adjunto adverbial de modo. O que dizer, de que modo? Sem resvalar para o pessimismo, crítica pungente ou autoabsolvição. Então, aqui eu não tenho uma oração independente sintaticamente fazendo oposição. Essa oração funciona como um adjunto adverbial. Portanto, não é uma coordenada sindética adversativa. Essa oração ela é subordinada a uma outra. Não pode ser a alternativa B. C. É também ocioso pensar que nós, da tal elite, temos riqueza suficiente para distribuir. Bom, é também ocioso pensar. Aqui eu tenho um período que primeiro que eu não tenho uma oração subordinada, não tenho oração coordenada adversativa. Ocioso pensar, vamos separar as orações? É também ocioso pensar que nós, da tal elite, deixa eu separar aqui, olha só, é também ocioso. O que é também ocioso? Pensar. Pensar o quê? Que nós, da tal elite, temos riqueza suficiente para quê? Para distribuir. Então, aqui eu tenho um período composto com várias orações. Só que aqui eu tenho orações subordinadas. Eu não tenho oração coordenada. As orações não são sintaticamente independentes. A gente vai ver numa próxima aula esses tipos de oração. Mas de cara, só pensa aqui comigo. O que é também ocioso? Quem que é o sujeito do verbo é? Pensar é ocioso.
Então, veja que esse pensar está funcionando como sujeito dessa oração em amarelo. De cara, a gente vê que aqui eu tenho uma oração subordinada. Agora, eu vou pensar o quê? Quem pensa, pensa algo. Eu penso o quê? Isso, que nós da tal elite temos riqueza suficiente. Veja que aqui é uma oração subordinada que funciona como complemento verbal do verbo pensar. Agora, a riqueza, temos riqueza suficiente para quê? Olha a outra oração, para distribuir, com a finalidade de distribuir. Aqui está fazendo uma oração subordinada, fazendo o papel de um adjunto adverbial de finalidade. Bom, de cara, o que a gente vê nessa oração? Temos vários tipos de oração subordinada, mas nenhum deles estabelece uma oposição, uma oração sintaticamente independente para fazer oposição a uma outra que já foi uma informação que foi declarada da oração anterior. Portanto, eu não tenho aqui coordenação de orações. São orações subordinadas, porque uma exerce uma função sintática para outra. Uma é termo de outra. Então, eu tenho um período aqui com várias orações, mas são orações subordinadas. Elas têm função sintática. Faz papel de sujeito, faz papel de adjunto, faz papel de objeto direto, faz papel de adjunto adverbial, mas são termos de outra oração. Portanto, não pode ser a alternativa C. D, sejamos fracos. Eu tenho um verbo só. Então, aqui, se eu tenho um verbo só, eu tenho um período simples. Eu não tenho um período coordenado, não tenho oração coordenada aqui. Por eliminação, a gente chega na E, mas vamos ver aqui a E. Em termos mundiais, somos irrelevantes como potência econômica. Essa aqui é a primeira oração. Tá? Em termos mundiais, somos irrelevantes em potência econômica, mas, ao mesmo tempo, extremamente representativos. Veja que, olha, é irrelevante como potência econômica, mas extremamente representativo como população. Aqui, em amarelo, eu tenho uma informação pejorativa, dizendo que somos irrelevantes, e em verde eu tenho uma informação que é positiva. Por quê? Somos extremamente representativos como população. Então, aqui sim, a oração em verde está fazendo oposição ao que foi declarado na oração em amarelo. Então, confirma o nosso gabarito alternativo aí. Na próxima questão, considere a charge recicla-me ou te devoro. A inscrição recicla-me ou te devoro é um período composto por coordenação. Então, o escopo da questão já faz para a gente uma afirmação, dizendo que é um período por coordenação. Sabendo-se disso, que tipo de oração temos ou te devoro? Lembrando aqui, né? Recicla-me ou te devoro. O reciclar e devorar não podem acontecer ao mesmo tempo. Uma ação exclui a outra. Portanto, esse ou imprime um sentido de alternância. Legal, só que ele está pedindo o seguinte: que tipo de oração nós temos? Que tipo de oração nós temos? Ou te devoro. É uma oração coordenada, sindética. Por que ela é sindética? Porque ela tem a presença do síndeto, da conjunção, sindética, e faz o sentido de alternância. Então, é uma sindética alternativa. Beleza? Quarta questão. Observe a passagem, tem um trechinho aqui do livro Cortiço, do Aloysio de Azevedo, e ele está grifando para a gente as conjunções e. Vamos para o escopo da questão para a gente saber o que a gente tem que buscar. Tendo em vista a relação de sentido entre os termos e as orações, a conjunção e possui respectivamente um valor. E aí ela coloca valor aditivo, adversativo, e a gente tem que analisar. Veja, então aqui de cara a gente já sabe que tem valor aditivo e tem valor adversativo. Vamos ver no contexto para identificar isso. Pensara fazer-se senhor do Brasil e fizera-se escravo de uma brasileira mal educada e sem escrúpulos de virtude. Imaginara-se talhado para grandes conquistas e não passava de uma vítima ridícula e sofredora. Analisemos. Primeira oração aqui, ó. Pensara fazer-se senhor do Brasil.
Então, nessa declaração aqui, era algo que o sujeito tinha, uma expectativa que ele tinha, que era grande. Pensara-se fazer-se senhor do Brasil. E aí ele coloca que fizera-se escravo de uma brasileira mal educada. Então, ele tinha uma expectativa de ser senhor do Brasil e acabou se fazendo escravo. Então, esse e aqui, é uma conjunção que está estabelecendo um sentido de oposição. Tinha uma expectativa de ser senhor e se fez escravo. Eu poderia aqui substituir pela conjunção mais. Então, o primeiro e é um valor adversativo, porque ele faz oposição. Aí ele fizera-se escravo de uma brasileira mal educada e sem escrúpulos, de virtude. Portanto, esse e, ele está unindo duas informações que são características dessa brasileira. Ela era mal educada e sem escrúpulos, ou seja, uma característica pejorativa, sem escrúpulos de virtude, uma característica pejorativa. Esse e, então, soma características pejorativas. Então, o segundo, ele é aditivo. Então, nós já temos aqui o primeiro adversativo e o segundo aditivo. Elimina A, elimina D, elimina E. A gente achou até o escopo da questão, né? Primeiro adversativo e o segundo aditivo, a gente já chegou no gabarito. Mas vamos analisar o sentido aqui. Imaginara-se talhado para grandes conquistas e não passava de vítima ridícula e sofredora. Eu tenho uma construção parecida ao que está lá em cima. Se ele imaginara-se talhado para grandes conquistas, né, grandes expectativas, e não passar de vítima, esse e que está aqui está fazendo uma oposição. Então, aqui eu tenho um valor adversativo. Eu posso simplesmente, né, poderia se substituir por mas. A ideia de oposição. Ele passava de uma vítima ridícula, sentido pejorativo, e sofredora, sentido pejorativo. Então, aqui eu estou somando duas características pejorativas. Portanto, a terceira, valor de oposição, valor adversativo, e o quarto, valor aditivo, o que comprova o que a gente viu na alternativa B. Legal? Quinta, leia. O sábio cala, o mediano fala. Antes da gente ver aqui as orações, vamos ver aqui o sentido, o escopo da questão, o comando, o que ele está querendo. Nós vamos assinalar correta a alternativa quanto à classificação dos períodos. Que tipo de classificação? Quer saber se é período misto, se é período coordenado? Bom, então já vimos o caminho do que a questão quer que a gente faça. Primeira oração. O sábio cala, o mediano fala, o ignorante grita. A gente tem o que aqui? Temos um período, 3 orações coordenadas de forma assindética. A primeira é uma oração coordenada. O sábio cala, sujeito, verbo intransitivo, oração completa. O mediano fala, sujeito, verbo intransitivo, oração completa. O ignorante grita, sujeito, verbo intransitivo, oração completa. Portanto, eu tenho 3 orações completas, sintaticamente falando, são orações coordenadas. E aqui eu tenho, então, orações coordenadas assindéticas. Beleza? Analisamos o primeiro. Segundo, penso, logo existo. Penso, uma oração completa, que está formada ali com verbo intransitivo. Logo existo, eu tenho uma conclusão. Então, aqui eu tenho um período também, um período por coordenação. Ok? Essa segunda oração, uma oração coordenada conclusiva. Terceiro, espere. Olha o verbo no imperativo. Espere, que quero falar-lhe. Então, espere, uma oração. E a segunda, eu estou colocando uma justificativa para a ordem que eu dei na primeira, uma explicação para a ordem que eu declarei na primeira oração. Portanto, aqui eu também tenho um período por coordenação, período composto por coordenação. 4. O invejoso emagrece com a gordura alheia. Olha, quantos verbos eu tenho aqui? Só o verbo emagrecer.
Portanto, eu tenho um período simples, eu não tenho coordenação, não tenho subordinação. Aqui nós temos um período simples, uma única oração. E no quinto aqui, no número 5, o trabalho enobrece o homem. Mas, detalhe, vocês têm que colocar essa vírgulazinha aí no exercício, que faltou lá, precisa ter. O trabalho enobrece o homem, mas, depois que o homem se sente nobre, não quer mais trabalhar. Vamos analisar. Primeiro, verbos. Qual que são as orações para a gente identificar esse período composto aqui? O trabalho enobrece o homem. Então, a primeira oração está aqui. O trabalho, sujeito, enobrece, verbo transitivo, enobrece quem? O homem, complemento. Então, aqui eu tenho uma oração completa, né? Sintaticamente completa. Mas não quer mais trabalhar. Então, veja que aqui esse mas, ele está colocando uma ideia de oposição. Olha, o trabalho enobrece, mas não quer trabalhar quando? Depois que ele se sente nobre. Então, qual que são as orações? Vamos identificar. Mas não quer mais trabalhar é a segunda oração. E o que é esse depois que se sente nobre? É uma terceira oração que está aqui no meio, intercalada nessa oração de verde. E ela é uma oração por quê? Porque ela tem verbo, ó, o sentir, tá? Então, o que a gente tem aqui? O trabalho enobrece o homem, uma oração coordenada, sindética, porque ela não tem conjunção, mas não quer trabalhar. Mas conjunção que está fazendo oposição à primeira. Agora, ele não quer mais trabalhar quando? Quando? Depois que o homem se sente nobre. Então, essa oração em azul não é uma oração que está sintaticamente independente. Ela está funcionando aqui como adjunto adverbial de qual oração? Dessa daqui. Percebe? Então, essa oração em azul é uma oração subordinada à oração verde. Então, aqui eu tenho um período misto. O que é um período misto? Eu tenho um período composto que tem oração coordenada e tem oração subordinada. Aqui eu tenho um período misto. De cara, então, fazendo essa análise, a gente já consegue colocar. Apenas 1 e 2 exemplificam período mistos? Falso, porque 1 e 2 não é misto. 1 e 2 é período composto por coordenação. Falso. Apenas 1 e 3 exemplificam períodos mistos. Errado. 1 e 3 é coordenação. A gente já viu lá. C. 1, 2 e 3 exemplificam períodos coordenados. Correto. 4 exemplificam período simples. Correto. E 5 exemplificam período misto. É o que a gente acabou de comprovar. Tudo bem? Gente, era isso. Espero ter ajudado. Grande beijo. A gente se vê. Tchau, tchau.